Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. O programa Escola Bíblica Dominical faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor, presidente e apoiador desse trabalho o pastor Ival Teodoro da Silva. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 com um título geral Até os Confins da Terra, né? Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós estudamos já 2 lições, hoje nós vamos estudar, comentar, melhor dizendo, a terceira lição desse trimestre, né? Mas nós já comentamos 2 lições. Eu vou antecipar um pouco aqui para já apresentar os comentaristas para uma tarefa que nós temos na sequência, mas eu quero aproveitar o ensejo, além do agradecimento pela sua vida, apresentar aqui hoje, uma vez mais, pastor Fábio Tenório. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Ivalcir, evangelista David, né? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com o programa. Glória a Jesus. E também hoje aqui conosco, estreando no programa, mais um profundo conhecedor da Sagrada Escritura, evangelista David Buber, né? É isso? Isso. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Valcir, pastor Fábio. Para mim, motivo de alegria estar aqui pela primeira vez, participando desse programa, que tem sido um canal de bênção para todos os são joséenses e também todo o Brasil e o mundo que assiste. Maravilha, né? O evangelista David está auxiliando ali no AD Afonso Pena, né? Ao lado do pastor Laí. Como o pastor Fábio está pastor ali na AD Suíça, né? Aquela linda congregação. Amém. E eu estou aqui no Templo Sede ao lado dos nossos pastores aí, pastor Ival e pastor Cláudio. Queridos irmãos, nós estudamos já e comentamos 2 lições desse trimestre, a lição de número 1, a de número 2. Hoje nós vamos estudar e comentar a lição de número 3. Mas a lição de número 1, a grande comissão e o enfoque etnocêntrico. Gostaria de relembrar rapidamente, até dar a liberdade, por isso já apresentei antecipadamente ao pastor Fábio, evangelista David, porque nessa lição nós falamos da grande comissão, pensamos na missão transcultural e a visão global do evangelho no mundo, né? Nós trabalhamos esses pontos, né? Pensando nesse ID, falamos naquela lição, lembro sobre preparo do missionário, né? A igreja preparando o missionário, a vocação do missionário em ir também, né? As dificuldades, né? Então, assim, pastor Fábio, evangelista David, se vocês quiserem acrescer algo em relação à lição de número 1, fiquem bem à vontade, tá? Começa aqui pelo pastor Fábio. Pastor, eu acho interessante, né, esse comentário inicial, até para os nossos amigos e irmãos. Se você ainda não teve oportunidade de ver os nossos programas, você pode entrar no nosso canal no YouTube, né? Escola Bíblica Dominical SJP. Então já tem as pré-aulas, né, as 2 primeiras, e também as anteriores dos trimestres passados, que sempre é uma fonte de riqueza para você que é pregador, estudante da palavra. E eu sempre digo, a revista da Escola Bíblica é uma oportunidade da gente conhecer e se preparar, né, para pregar, aquele que tem o desejo. Pastor, as 2 lições que nós estudamos até agora, de uma maneira bem rápida, a grande comissão, nós aprendemos que é uma ordenança de Deus para toda igreja, né? Todos nós estamos inclusos, independente de grande, pequeno, alto, baixo, né, raça, cor. Se você faz parte do cristianismo, se você um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está incluso nessa grande comissão. E a segunda, essa origem em Deus, já vai nos mostrar aqui que no Senhor parte dele a origem. Então, se parte do próprio Deus, com certeza nós estamos envolvidos. As lições por si são excelentes. Já os professores aqui que mencionaram e comentaram assuntos maravilhosos. E eu vi ainda essa semana, né, de algumas pessoas que não assistiam o programa, mas pegaram as lições, a videoaula para assistir, e facilitou muito o ensino na igreja. Então fica a dica, né? Tem sido feito com muito carinho, tanto da parte do senhor como coordenador, os comentaristas, né? Preparado com muito carinho, e eu acho importante o que já tratamos até aqui, embora tem lições maravilhosas que vamos abordar daqui para frente, né? Glória a Deus, né? O nosso agradecimento, pastor Fábio. Eu estou coordenador de ensino, preparo, mas tenho um grande apoio da sua pessoa e de tantos outros comentaristas, bem como agora evangelista David, que também deixa a liberdade agora, evangelista David, para comentar sobre essas 2 primeiras lições. É muito importante, acho que foi mencionado pelo pastor Fábio, mas eu quero só fazer uma síntese aqui da lição 1 e da lição 2, é que todo cristão, todo crente, ele tem uma missão, e a missão do crente é
cumprir o ID. Então, todo crente, ele tem que ter isso em mente. Não é somente os missionários, não é somente os pastores, mas também aquele que levantou a mão, aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, ele tem que cumprir esse ID. Então, essa é a nossa missão. Nós temos uma missão de fazer missões. E aprendemos também na lição 2 que isso então já nasce no coração de Deus. E vamos aprender também que Deus ele vai usar, assim como usou Abraão, um povo, uma nação, para que através dessa nação toda a humanidade conhecesse a Cristo, conhecesse o plano de Deus através dos séculos. Nós aprendemos também que missões se faz, né, dentro do comentário, e é interessante pensar, se faz indo, né, que é a chamada, mas se faz também orando, e se faz através da contribuição. E eu lembro de um pastor que pregou em um evento nosso de missões aqui, o pastor Jander Magalhães, que ele falou que missões é um estilo de vida, deve ser um estilo de vida de cada cristão, né? Nós temos que viver missões. E aí quando a gente olha para essa lição, principalmente a segunda, né, a gente vê que a natureza de Deus, Deus é um Deus missionário, Ele é o nosso modelo de missão. Eu fiquei maravilhado com isso, porque nós temos que nos espelhar no que é bom para fazer algo, né? E aqui nós temos a palavra, que é um livro missionário, que é a Bíblia Sagrada, e nós temos o próprio Deus sendo missionário. Então pensamos essas duas lições e hoje nós vamos comentar a terceira lição, que tem por título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Nós já comentamos alguma coisa sobre isso, né? Fizemos alguns comentários rápidos, né? Mas agora nós vamos propriamente para o Antigo Testamento, pensando nessa temática somente no Antigo, né? E além dos comentários, além de você que está inscrito, eu gostaria de pedir a você que está nos acessando pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, convide mais amigos para assistir essa programação, divulgue em suas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Instagram, pela TV Mão Amiga. Nós temos esse canal, esse programa disponível durante a semana, das 15 até as 16 horas. Você pode acessar e assistir esse conteúdo também pela TV Mão Amiga. Então são várias as opções, nos ajude divulgando. Como já disse o pastor Fábio, nós fazemos com oração, com muito zelo, pautado na palavra, com o intuito de ajudar você, professor, que vai preparar a sua próxima aula, você superintendente de ensino também, para estar inteirado do assunto, e a você que ama e aspira a estudar a palavra de Deus. E nesse trimestre, então, esse assunto que nós vamos tratar aí sobre missões até os confins da terra. Pois bem, 15 de outubro de 2023 será o dia dessa aula e nós queremos ovacionar e dar glórias a Deus pela vida do professor, pois nesses dias nós vamos comemorar o dia do professor. Eu estou aqui ladeado de professores, né, que são mestres, mas também aqueles que não por vocação, né, são professores, tem professores por chamado, né, e tem aqueles professores de vocação e aqueles professores seculares, e eu glorifico a Jesus porque tenho carinho, me relaciono com meus professores, né. Isso é muito bom, né, na vida secular. Então, Deus abençoe a vida de todos os nossos professores. Missões transculturais no Antigo Testamento. Pastor Fábio, por favor, leia o texto áureo. Ok. Texto áureo. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Isaías 49, versículo 6. A verdade prática, ela nos diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Nós vamos agora aos objetivos da lição, que são 3. Eu peço ao evangelista David para fazer a leitura. Muito bem. Os objetivos da lição é identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. E 2, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E o 3º é relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Após a leitura dos objetivos da lição, nós vamos à leitura bíblica em classe. Está registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8, 9 e do 17 ao 22, e também no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali.
eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Após a leitura bíblica, nós vamos para o comentário, dessa lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. O propósito dessa lição é de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário. É o objetivo dessa lição também que quero deixar comentário. Indo para o primeiro ponto, nós vamos pensar justamente nesse tema que eu já iniciei a fala. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário, né? Então esse é o primeiro ponto da nossa lição. Depois nós vamos olhar para o segundo ponto, que vai destacar o amor de Deus para com as outras nações. E por fim o terceiro ponto, pensando em alianças entre Deus e a humanidade na antiga aliança, né? Então, meus irmãos, pensando nesse primeiro ponto, e eu vou dirigir a primeira pergunta ao evangelista David. Israel, um povo escolhido com um propósito missionário. Eu gostaria, evangelista David, que você falasse para nós, nesse primeiro ponto, sobre esse plano de Deus, esse projeto de Deus para com a nação de Israel, a sua escolha. Interessante que, quando nós falamos sobre o plano de Deus de escolher Israel como nação para ser um exemplo para todas as outras nações, Deus ele fez isso para trazer esse povo hebreu, que vem da além do rio, né, para ser um canal de bênção para todas as nações. É bem verdade que Israel, por algum tempo, por algum momento, eles deixou de ser esse povo de Deus por questão de sincretismo, de miscigenação, mas Deus sempre preservou as raízes desses homens, dessas mulheres, para ser esse povo escolhido. Então, Deus ele projetou isso desde o jardim do Éden com Adão e Eva. Após a queda do homem, nós vamos ver que foi tratado em algumas aulas passadas também a respeito de Abraão. Deus começa então toda essa trajetória chamando Abraão para Abraão ser de fato alguém que vai levar esse Deus a todas as outras nações. E o chamado de Deus para Abraão é: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Abraão, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Então o chamado missionário de Deus começa já com a vida desse grande patriarca, que é o nosso pai da fé, é o nosso pai exaltado, como diz aí, pai de muitas nações, que é o Abraão. Então Deus começa esse projeto já com esses grandes homens. Amém. Obrigado, evangelista David. E é muito interessante olhar para esse propósito, né? E quando você comenta desde o Gênesis, né, do princípio, o plano já estava estabelecido, né? E Deus vem desenvolvendo. Pastor Fábio, a gente vai olhar agora para 2 pontos que eles estão interligados entre si. Nós vamos olhar para a falha de Israel e a contribuição de Israel para o mundo, né? Que são os 2 próximos subpontos. Eles falharam, tudo bem, Israel falhou, né, na proposta, mas mesmo apesar da falha, Israel se torna bênção para todas as nações. Então a pergunta para você é essa, que você falasse sobre essa falha que Israel cometeu, mas também a bênção que eles contribuíram, essa bênção da contribuição dele para todas as nações. Pastor Evalcir, David, né, e os nossos amigos e irmãos que estão acompanhando, eu
eu queria começar aqui a fala trazendo o texto de Gênesis, inclusive o evangelista David ele comentou, onde está em Gênesis 12, 3, foi falar essa promessa que Deus faz para Abraão. Eu acho que tudo se resume nesse chamado do Senhor para Abraão. Esses dias nós estávamos comentando ali na congregação com um dos nossos obreiros, e é muito salutar, muito importante isso, quando a gente senta para poder conversar e dialogar acerca dos assuntos bíblicos. Não na questão de discordar, mas da gente entrar no consenso e, à luz da palavra, compreender o que seja melhor, né, e o que a Bíblia esteja dizendo. Não o que nós queremos dizer, mas o que a Bíblia está falando. Né? E nós falávamos acerca do projeto de Deus. E se falava o seguinte, Deus tem uma missão. Né? E eu falei assim, não, eu discordo. Deus ele não tem uma missão. Deus ele tem um projeto. Mas nós temos a missão que foi dada por Deus. Eu escutei esse dia de um grande estudioso ele dizendo o seguinte, Deus não deu uma missão para a sua igreja. Ele deu a sua igreja para a missão. Né? E isso é importante pensar. Tudo o que Deus faz é projetado pensando na gente. É lógico, né? Não dizendo que o ser humano é o centro, porque eu também não posso atribuir, né, que eu sou o centro de tudo. Não. Jesus é o centro de tudo. Mas o amor de Deus é tão grande que ele manifesta em Abraão esse projeto, esse propósito que ele falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E algo que me chama a atenção na falha de Israel, que aqui o texto vai mencionar, eles esqueceram o projeto de Deus para eles, que era eles serem bênção, levarem a palavra, embora não tenha a palavra missão, né? Era o projeto de Deus, que através deles eles levassem o evangelho, mas eles andaram por caminhos que distanciaram do real propósito que Deus tinha para a nação de Israel. E quando a gente faz isso, não só no Antigo Testamento, mas como no Novo Testamento que será abordado, a gente vai perceber que quando a gente sai do projeto de Deus, do propósito de Deus, nós andamos por caminhos perigosos. E aqui vai dizer que eles se contaminaram, né? Eles, por um tempo, se acharam que eram especiais, e a nação de Deus era a nação escolhida pelo Senhor, mas algo que bate na minha mente, eu fico pensando, todas aquelas nações vizinhas, né? Que Josué, né? Moisés pouco, mas mais Josué guerrearam, Jericó e tantas outras. Se essas nações, o seu rei, o seu comandante, resolvesse se deixar e aceitar o Senhor e voltar, será que eles teriam morrido? Creio que não. Né? Nós podemos trazer exemplos bíblicos de pessoas que se voltaram para Deus e Deus o recebeu. A própria Raabe, né? E tantas outras situações. Né? Então o que acontece? Israel falha no propósito de Deus, mas Deus nunca deixou de amar o seu. Pelo contrário, ele continuou sempre orientando, sempre, né, mostrando o caminho. A contribuição de Israel para o mundo era que eles pudessem ser o canal de Deus aos homens. Né? Ou melhor, vamos imaginar aqui como um cano, né, que pega a água da fonte e transmite e joga aqui para essa terra seca. Não, mas eles saíram do projeto de Deus, saíram do propósito. Nós temos uma missão. E eu gosto de falar aqui, para terminar minha fala, que eu amo 3 versículos na Bíblia. Eu acho que esses 3 versículos se resume toda a obra de Deus para nós na face da terra. Que está em Mateus 28, o versículo 18, 19 e 20. Se o senhor me permitir, queria ler para terminar minha fala aqui. Né? E aqui eu posso dizer... Mateus 28, 18, 19 e 20, inclusive falamos numa lição passada, né? Diz assim, ó, e chegando Jesus, isso aos seus discípulos, chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeiro, Jesus tem todo o poder, num quarto, nem 99,99, não, é 100%, tudo está na mão dele, né? O Pai deu para ele. Então, não tem como dizer, eu vou com medo. Não, vai com confiança, porque o poder está na mão dele. Segundo, 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele mandou ensinar tudo o que ele falou. Né? Ensinando-as a guardar.
Ah, mas Jesus falou pouco. Sim, mas ele falou através dos seus profetas, dos seus servos, dos homens e mulheres de Deus. E a Bíblia é o nosso livro, a nossa regra de fé e prática. Então esse é o propósito. E falar, anunciar. Israel errou, pecou, falhou sim, mas Deus sempre teve, né, o desejo de trazê-los de volta, embora muitas das vezes eles endureceram o coração. E o cativeiro serviu para orientar um pouco, né? Para mostrar que não adianta eu sempre digo que contra a força não há resistência, e Deus é força. Amém, glória a Deus, né? Você lê um texto, pastor Fábio, de Mateus 28, e o evangelista David, ele inicia a fala dele, comentando lá nas lições anteriores. É uma ordem de Jesus clara ali, né? Não é um pedido. Jesus não disse assim, ó, se vocês quiserem e se acharem que devam, vão. Não, portanto, ide e fazei. Né? E é para todas as nações, né? Não posso discriminar essa nação, não, e vai a todas. Se eles vão aceitar ou não é um outro detalhe. Né? Isso é circunstancial de quem está recebendo, né? Mas a proposta de ir é muito interessante. Então, a você, professor, que está assistindo essa pré-aula, preparando, então pense nesse plano específico, esse propósito maravilhoso de Deus para preparar a sua aula. Frise bastante essa falha que Israel teve realmente, mas sobretudo sobre a contribuição, porque de Israel, né, dessa nação, vem o nosso Salvador, que é o tema para a próxima lição, né? Nós podemos ir aí, né? Pensando no ponto 2, e esse ponto ele é o comentarista dessa lição, ele enfoca todas as lições que estudamos até agora sobre essa questão do amor de Deus, né? O amor de Deus revelado, e aqui nós vamos pensar nesse amor de Deus para com as outras nações, né? O pastor Fábio citou em síntese ali, e nós vamos olhar agora mais aprofundado sobre essa questão desse amor de Deus, olhando aqui para a figura, né, do nosso texto de leitura bíblica em classe, né, falando de Eliseu, ou melhor, de Elias, né, e a viúva, e também pensando no profeta Jonas, né, que nos dá uma lição maravilhosa nessa questão que você citou de nações que estão a ponto de dar náuseas a Deus, né? A gente olha e fala, não tem mais jeito, mas Deus, com o seu amor, a extensão do seu amor, vai, alcança e envia um missionário. O amor de Deus para com as nações, o primeiro ponto, a gente vai olhar que os olhos de Deus estão sobre todos os povos. Eu tenho a anotação aqui, pensando no nosso livro de apoio do professor, né? Diz assim, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Essa visão macro de Deus em alcançar todos os povos fica muito clara quando avaliamos a partir do ponto de vista missionário, quando nós avaliamos a partir desse ponto de vista missionário, grifo do autor aqui, né? Daí traz uma ideia no livro, assim, o Johannes, me ajude aí, David, você que é mais bom de inglês aí, né, ou de outra, Johannes Blaum, é isso, né? Johannes, né? Johannes Blaum. Johannes Blaum. 1912-2007, erudito que escreveu os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha os seus olhos voltados para missões. Olha que interessante essa colocação dele. Desde o início, Deus mantinha os seus olhos voltados para missões. Evangelista David, olhando para esse ponto de vista, pensando na viúva de Serepta e o profeta Elias, né? Olhando então, agora nós estamos olhando então para um amor que se estende. Nós olhamos primeiro para Israel, né, no plano divino, mas agora nós vamos olhar para um amor que se estende além, que aqui sai dos termos, né? Então a pergunta para você é essa do segundo subponto. A viúva de Serepta e o profeta Elias, como que Deus usou e que forma ele alcançou? Interessante essa pergunta, né, irmãos? Só recuar um pouco mais no texto, é muito interessante que Deus ele tem um chamado para Elias. O próprio nome Elias, ele significa só o Senhor é Deus. Alguns estudiosos afirmam que Elias ele era conhecido pelo nome da sua própria mensagem, que a mensagem de Elias era um confronto com o povo daquela época, até porque Acabe, casado com Jezabel, estava vivendo aí num país onde o sincretismo estava imperando, adorando-se a Baal. Então Deus levanta Elias, no capítulo 17, Elias vai dizer que vive o Senhor Deus em cuja face eu estou, segundo a minha palavra não vai chover. Já é de conhecimento dos irmãos esse texto, né? Bem já esmiuçado. Mas é interessante que Deus, através da vida de Elias, Deus ele leva Elias também para alguns processos, e os processos que Deus leva Elias, um deles é no ribeiro de Querite. Quando Deus manda um homem para a missão, Deus ele tem um cuidado com ele.
Um exemplo disso, claro, é a vida de Elias, porque quando Deus manda Elias profetizar que não haveria chuva, Elias vai parar no ribeiro de Querite. Quero só ressaltar aqui, pastor Valcir, que a palavra Querite significa cortar até chegar na estatura perfeita. Elias pregou que Deus é o Deus da provisão. Deus leva Elias para o ribeiro de Querite, mostrando que ele é o Deus da provisão. Os corvos levavam carne para Elias e Elias bebia água do ribeiro. Quando isso secou, Deus vai dar ordem para Elias: Elias, agora vai-te daqui para Serepta. E quando Elias chega em Serepta, ele vai se deparar com essa viúva. Essa viúva, a Bíblia diz que ela estava pegando alguns cavacos, e esses cavacos ela ia pegar, pastor Valcir, para fazer a última refeição para ela e para o seu filho. Muito interessante isso, que o profeta, o homem de Deus, chega bem na hora exata onde a vida daquela mulher teria sido destruída por falta de mantimento. Mas quando Deus envia o profeta, além de Deus cuidar do profeta, do missionário, Deus cuida daqueles que também estão à sua volta. Quando Elias chega em Serepta, interessante que até mesmo o Wagner Gabi comentou aqui no livro, e eu quero trazer uma etimologia também dessa frase Serepta, que significa lapidar, né? Então, cortar as arestas. Deus estava projetando Elias também e usando Elias para ser um canal de bênção nessa viúva. Por 3 anos, a Bíblia diz que houve um milagre na vida daquela mulher, pois aquela mulher estava pegando aquela água. Quando ela ia dar água para Elias, foi buscar a água, Elias vai pedir: faz para mim um bolo. E a mulher, quando vai trazer um bolo para Elias, Elias se alimenta desse bolo, come desse bolo, e ali Elias também é lapidado por Deus, porque a lição vai mostrar que no decorrer dessa caminhada, pastores, no decorrer dessa caminhada, Elias agora vai sofrer uma afronta dessa mulher, porque Elias está vivendo com ela conhece Elias, já são anos de vivência, e Elias agora vai se deparar com uma cena onde o filho dessa mulher morre, e Elias tem que orar para o filho dessa mulher ressuscitar. Por 3 vezes Elias vai orar, o filho vai ressuscitar, e a mulher vai dizer: agora eu reconheço que você é um homem de Deus e que a palavra de Deus está na sua boca. Então Deus usou Elias, levou Elias para essa cidade, apresentou Elias a essa mulher. Então Elias, além de apresentar Deus para Acabe, que foi um grande desafio para toda a nação, Elias apresentou a Deus para essa viúva, fazendo milagres de multiplicação na sua casa e também milagre de ressurreição. Então esse é o projeto de Deus, de trazer o homem dele para um lugar onde ninguém conhece ele, não ouviu falar o nome dele, e apresentar o poder também do nosso Deus, que o nosso Deus, como diz o Fábio, ele é força, mas também ele é todo poder. Glória a Deus, né? Então, evangelista David, o missionário, quando ele vai ser enviado, ele é preparado primeiro, né? Elias, então, teve um preparo no Querite, que significa? Querite significa cortar. Então Deus cortou ele, preparou ele. Né? Preparou ele para ir a Serepta, que é... para ser lapidado por essa... Olha o propósito de Deus no trabalho, né? Então Deus trabalhou na vida, Elias foi bênção para aquela viúva, né? Para aquela casa, para aquela região, porém, precisou primeiro ser preparado para isso, para aquele momento. Pastor Fábio, vamos agora a um outro personagem aqui, que esse daqui é polêmico, rapazinho, né? Porque... teimoso demais. Jonas, né, além fronteiras, né, pensando nesse amor de Deus para com as outras nações, e o escritor, né, o comentarista aqui, ele traz esses 2 pontos. Deus trabalha o coração de Jonas para a compaixão daquela nação. E claro que depois Naum vai profetizar, né? Aí Naum vai profetizar o que Jonas queria, né? O profeta vai... Naum, Miqueias, não é Miqueias? É Miqueias que profeta. Eu já volto e já corrijo isso daí, né? Que deu uma confusão aqui na cabeça. Mas alguém vai profetizar lá sobre Nínive. Mas Jonas não queria ir. E aí, a missão de Jonas, pastor Fábio, ela, assim como a missão de Elias, ela nos traz lições importantes que eu gostaria que você trouxesse para nós. Vamos falar então sobre um camarada teimoso, né? E desobediente. Aqui ele está sendo mencionado como missionário, mas nós precisamos lembrar que a Bíblia nos traz exemplos bons e ruins, de como fazer e de como não fazer. Nesse caso, Jonas foi um mau exemplo de missionário. Primeiro porque foi desobediente e não quis obedecer a Deus, né? E eu falei assim, quando essa pergunta ficar para mim, eu falei assim, isso é maravilhoso, que vai abrir a oportunidade para a gente trazer uns pontos importantes. Todo o plano de Deus, e no próprio livro de Jonas, vai falar que o livro está baseado em cima de um tema chamado misericórdia de Deus para com todos os homens. E nós todos queremos a misericórdia de Deus, quando é para nós.
e não para os outros. E Deus fala para Jonas, né? Ó, você vai a Nínive, né? Nínive, para divertir aquele povo sobre o juízo divino que está prestes a se abater sobre os ninivitas. Tá. Primeiro, ele desobedece, fica com medo e muda o seu destino. Vamos resumir aqui para a gente não ter problema, né? Deus traz ele de volta lá, a nação, né? A gente sabe a história do peixe e tal, não é o foco aqui. E Jonas, ele acaba voltando para a cidade, porque Deus o traz, né? Deus sempre dá um chacoalhão. E é importante lembrar que fazer missões, seja no Antigo Testamento, ou seja agora nessa dispensação da graça, não é do jeito que queremos, mas é da vontade de Deus e do jeito que Deus quer. Porque muitas vezes nós queremos fazer missões à nossa maneira e do nosso jeito. Embora o Senhor já deixou relatos, orientações, né? Ele avisou que é para todos. A gente falou aqui na lição, acho que foi na primeira lição, eu trouxe aqui sobre o primeiro campo primário, que é dentro da nossa casa. Se eu sou crente, eu ganhar a minha esposa. Né? Se eu ganhei dentro do meu lar, campo secundário, que seria os meus familiares, que eu tenho acesso, consigo chegar mais fácil nele. E o terciário, que seria a volta da minha casa, o meu bairro, antes de pensar de ir para os Estados Unidos. Né? E é muito bom ir para esses países. Mas quando você fala das janelas 1040, né? Você fala aí para um Afeganistão, Indonésia, esses países, não, lá você não quer fazer missões. Porque lá você vai ter que se doar e muito para isso. Mas voltando aqui, pastor, no caso de Jonas, né, Nínive, ela era a capital da Síria, uma nação perversa e cruel. E Jonas chega lá. Só que quando Jonas anuncia a palavra de Deus, há algo interessante. Há um arrependimento no povo, na nação, e eles se voltam. E o que me chama a atenção é que o missionário Jonas fica indignado porque Deus agiu com misericórdia com o povo. Que era uma nação cruel. Né? Era uma nação cruel. Pois é. Mas a Bíblia não fala que o segredo é quem confessa e deixa alcança a misericórdia? Nós temos que arrepender. O povo se arrepende, se volta, o próprio rei, se eu não estou enganado, coloca, né, como regra ali servir ao Deus. Tal. A gente sabe o que aconteceu na sequência. Mas vamos pegar o fato de Jonas. E vai dizer que quando, né, aqui o texto diz, ó, como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor fez que ele vê, né, que ele ama a humanidade. O projeto de Deus não é destruir, não é acabar com tudo, é que todos se convertam do seu mau caminho. Esse ensinar de Jesus e de ensinar é para trazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele fala na sua palavra. Então aqui o que era o segredo? Né? Ele levar a palavra, o povo se arrependeu e o povo se volta para Deus. Não, mas ele deve se alegrar. Não, ele fica indignado. Não, como que pode? Não, como quem eu quero o fogo eterno para isso. Não. Aí a gente desconhece o amor de Deus. O mesmo Deus que agia lá no Antigo Testamento, trazendo o povo, perdoando o povo, um pouco antes, perdoando a desobediência de Jonas. Deus agiu com misericórdia para ele, mas quando foi para o povo, não. Ele fica indignado. Não, por quê? Eu tenho 30 anos de fé. O David, o exemplo, tem 5. Eu sou mais especial. Não. Porque Deus quer que as pessoas se voltem para ele. Deus queria usar a nação, queria usar Jonas. Foi falado do próprio Elias, né? E tantas outras situações. Mas, é um exemplo. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Mas quando a gente vê Deus agindo de misericórdia sobre uma nação, um povo, ou uma seita, uma situação, a gente tem que se alegrar. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Né? Eu acho que esse exemplo de Jonas vem trazer para nós uma maneira de a gente ver que hoje está faltando muito misericórdia nos nossos corações. Né? A Bíblia fala, perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A Bíblia ali dá a entender o seguinte, ó, se você não perdoa, você não merece perdão. É muito claro isso. Né? É muito claro isso daí. É interessante pensar que a mensagem do missionário Jonas foi uma, né? Ainda há 40 dias e Nínive será destruída. E mensagem forte, né? Parece que está dizendo, não, vou ficar aqui porque eu quero ver destruição. Era isso, não, mas ali manifestou a glória de Deus.
o arrependimento, o povo se voltando, né? Sim. A ideia realmente era isso, né? A gente vê Jonas fugindo do chamado de Deus, pastor Ivalcir e pastor Fábio. A ideia de Jonas desde o começo do livro é: prefiro a morte do que ver esse povo restaurado. Jonas faz de tudo para morrer e fugir da direção de Deus. Interessante, na Bíblia, a mensagem, ela fala uma frase muito interessante. Há um aspecto divertido na história dele. Uma falta de jeito em Jonas que lembra um palhaço, enquanto ele anda às tontas tentando, mas nunca conseguindo evitar Deus. Mas esse aspecto divertido não é fútil. A coisa aqui é séria como a morte. Enquanto rimos da situação ou de Jonas, baixamos a guarda do cuidado que temos em manter Deus a uma distância segura. E de repente, nos vemos apanhados pelo propósito e ordens de Deus, todos nós, não há exceções. Então não tem como nós escapar, pastor Ivalcir, pastor Fábio e todos que nos assistem. Nós temos que entender que Deus tem uma missão através da nossa vida. E Jonas tentou fugir. Pegou o navio para Tarsis, era totalmente ao contrário. Era para ficar mais longe de Deus. Mas Deus sabe, quando Deus tem um propósito, Deus trouxe Jonas para perto e mostrou a compaixão através da vida de Jonas. Mesmo ele não querendo, Jonas enxergou o que é a compaixão de Deus. Ele enxerga a compaixão e são 120 mil ninivitas ali, né? É claro, é Naum, tá? Que profetiza depois da destruição, né? Fiquei na dúvida ali, mas é Naum. São 120 mil que são poupados ali porque eles ouvem, se arrependem. É glorioso isso de aplicação, né? Para quem tem uma chamada missionária, né? Mesmo aquele que está fugindo, como vocês citaram, o desobediente, né? O pastor Fábio traz, ou o palhaço, segundo a Bíblia Mensagem, né? Mesmo nessas situações, mas Deus está de olho e Ele tem um propósito. E a mensagem de Jonas foi uma, mesmo que a mensagem dele ainda não era uma mensagem de convicção do coração dele, mas era a palavra de Deus sendo falada. Pastor, eu só queria fazer uma ressalva aqui, lembrar os nossos amigos, irmãos. Olha, muitos falam assim, o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. O do Novo, ele é... Não. O mesmo amor que Jesus manifestou, né, no Novo, a gente vê no Novo Testamento, Deus manifestou no Antigo. A gente vê Deus manifestando, agindo de misericórdia com os seus servos, os profetas que também erraram, todos pecaram. Olha o amor de Deus manifesto. Agora, Deus nunca teve misericórdia daqueles que o afrontaram e não se arrependeram, né? Eu volto a falar, se nações daquelas que a gente sabe, muitas guerrearam, se voltassem para Deus realmente de coração, a promessa é feita para Abraão que todas as nações, todas as famílias da terra, quando fala família, não está falando de uma nação, está falando no contexto geral. Deus abraçaria, esse é o amor, Deus criou todos. Verdade, pastor Fábio. Essa colocação é muito interessante, porque se não houver, tem que haver arrependimento. Essa é a mensagem, claro, nós vamos trabalhar isso em outra edição, mas essa é a mensagem da cruz. Arrependimento, né? Renúncia, né, pastor? Exatamente. Se arrepende, deixa, renuncia tudo e siga. Minha palavra é a proposta do nosso mestre, né? No versículo 5, nós vamos ver do capítulo 3, que o povo de Nínive, o rei, proclamou um jejum. Então, o arrependimento, ele vem com essa obra, né? Eles jejuando, eles faziam com que se aproximasse mais de Deus. Então, todos jejuaram, nem animal comeu naquela época. Então, você vê que o rei voltou toda a nação para Deus. E ali se arrependeram, ficaram mais 100 anos sem destruição, porque o profeta foi lá e pregou e houve o jejum e arrependimento. Glória a Deus. Então a gente olhou para esse ponto pensando no amor de Deus, né, para além de Israel, para com as outras nações. E nós vamos agora para o terceiro ponto, pensar nas alianças entre Deus e a humanidade na antiga aliança, né? Nós vamos comentar aqui sobre a aliança incondicional e a aliança condicional, mas pensando em aliança, eu trago alguns pensamentos e anotações da lição, que com a queda todos ficaram sujeitos, né? Toda a criação ficou sujeita ao pecado. Romanos 8:20 vai dizer que a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Entretanto, Deus providenciou os meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Esse é um Deus maravilhoso. O Senhor estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida sua glória entre as nações e receber delas legítima adoração. E aí eu trago, até está no livro de apoio, a gente sempre sugere o livro de apoio, né? No livro de apoio ele tem lá, a aliança hebraica é determinada pelo termo Berit Kará, é isso? Berit Kará, que significa fazer, literalmente cortar ou lapidar. Uma aliança, né? Ou seja, fazer uma aliança.
Em grego, o termo é diateque, que pode significar tanto pacto como último desejo e testamento. Então, hoje nós vamos trabalhar a ideia do berit cará, né? Que é o termo determinado para aliança no Antigo Testamento. Olhando para essa questão de aliança, e a primeira pergunta eu vou direcionar ela ao pastor Fábio, é sobre a aliança incondicional. Pastor Fábio, dá uma sensação nessa aliança de que não há, assim, não há parâmetros nela, incondicional, como o amor incondicional. Claro, não vamos misturar aqui o amor incondicional de Deus com a aliança. Mas eu gostaria que você falasse sobre essa aliança incondicional de Deus na antiga aliança. Pastor, primeiro ponto, antes da gente entrar na questão da aliança, eu quero ler um texto que está aqui na própria lição, a gente precisa lembrar de uma coisa. Deus, ele não tem obrigação nenhuma com ninguém, nenhum de nós. Ah, não, Deus tem obrigação. Não tem. Deus tem que fazer. Não tem. Tudo é um ato da graça de Deus. É a bondade dele revelada, é o amor dele revelada. Deus precisa de nós? Não. Deus não precisa de ninguém. Ele criou tudo com a sua palavra e ele decidiu, na hora de criar o homem, fazer com as suas mãos. Então a gente precisa entender que Deus é soberano. Mas ele decidiu nos amar, decidiu nos resgatar. Não haveria necessidade, mas ele decidiu nos resgatar. A aliança incondicional também não pode abrir brecha para a gente fazer o que bem entende e agir da maneira que bem quiser. Não, porque é incondicional e Deus tem que vir. Não tem. A gente às vezes confunde, né? É como falar da salvação, né? Que uma vez salvo para sempre. Eu discordo disso, nós não vamos entrar aqui no ponto, né? Porque assim, seria muito fácil, né? E eu sempre vejo, a gente só conhece realmente o poder de Deus, a graça de Deus na dificuldade. Na bonança, muitos nem procuram Deus e nem estão aí para Deus. Ah, mas quando a água bate, que o problema vem, aí a gente corre e se mexe. O ser humano é assim, né? Aqui diz o seguinte: a aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus. É um ato da graça dele, né? Mediante o qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça. Mas esse obrigando não é que Deus tem obrigação, é pela graça dele ele age, ele perdoa, ele restaura, ele nos santifica. E um erro muito aí, para quem não entende, é achar que eu me santifico, né? Aí a gente tem duas matérias importantes. Eu recomendaria teologia sistemática, que é o básico para nós conhecermos, para qualquer um que vem para Cristo, né? E depois, um pouco mais profunda, a teologia bíblica, né? Para a gente estudar, para a gente conhecer os princípios da fé. E a gente aprendeu que nós temos 28 doutrinas básicas da fé para a gente aprender. Então, o que acontece? Isso não é uma oportunidade, né, para a gente poder fazer o que bem entende. Por um juramento, eles aqui, ó, obrigando-se em graça, é um ato da vontade dele, por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa. Então, é uma iniciativa de Deus. Não é uma obrigação que Deus tem para com a gente. Mas a gente entende que Deus ele é justo e ele é correto. E pela justiça dele age. Mas sempre é uma vontade. Eu gosto de trazer aquele exemplo, me fugiu o nome daquele rei, que acho que é Isaías, que vai levar para ele uma palavra, falou: põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Ezequias, né? Ezequias, né? Aí o que acontece? Ele entrega a mensagem, quando ele está saindo, o rei vira para a parede e chora. Ó, Deus decidiu. Ouviu a oração, decidiu, volta lá. Nem tinha saído. E diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Deus não volta atrás na sua palavra? Ali, né, não, Deus falou, está falado, Deus não volta. Deus decidiu, são atos da ação do próprio Deus. Ali é um exemplo claro que Deus decidiu acrescentar mais dias. Deus pode fazer isso. Aí diz o seguinte: própria iniciativa, bênçãos para aqueles com quem compactua. Aliança condicional é uma proposta de Deus, ou melhor, a aliança
incondicional já é diferente. A condicional, eu não vou falar, porque aí não é para mim mencionar, né? Eu já vou deixar aqui. A aliança condicional envolve condições. Eu estou falando do ato soberano de Deus, né? E aí eu vou deixar para o evangelista aqui, mas depois no finalzinho eu quero falar um negócio sobre essa aliança condicional, porque muitos acham que Deus tem o dever de atender tudo que a gente pede. Eu sempre falo, se Deus atendesse tudo que nós pedimos, ele não seria o nosso Senhor, ele seria o nosso servo, né? Eu penso que uma aliança incondicional de Deus é a questão do pós-dilúvio, né? Quando ele traça o arco, né? Não destruirei mais. Ele, né? É uma ação dele, né? Parte dele. Eu não vou destruir mais com água a nação e faço um pacto, uma aliança, né? Mas essa incondicional, né? Mas vamos para a condicional agora, evangelista David. É contigo, então, sobre a incondicional, ok, né? Podemos comentar mais depois. Espero ter sido claro. Né? Maravilha. Não é muito fácil de falar sobre essa incondicional, né? Mas... E agora vamos para a condicional, né? Que é uma proposta também de Deus, né? Pois bem, vamos lá. A respeito da aliança condicional de Deus, eu acredito que o texto de Deuteronômio 28 é extraordinário. Aconselho você ler na sua casa com todo cuidado e atenção. Já começa, se ouvires, né? Se atentares a essas alianças, esses projetos de Deus. E nós falamos então de aliança condicional. Desde Abraão, Deus já traz essa condição para Abraão. Abraão, você quer ser perfeito? Anda na minha presença. Jesus também nos traz uma condição. Um exemplo disso é João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E ele também o amarei e me manifestaria a ele. Então Jesus está dizendo, aquele que me ama guardará a minha palavra. Então se você ama Jesus, qual que é a ordenança para você? Guardar a palavra. É uma aliança que você faz com ele. Mas tem uma ordenança que é guardar a palavra. Se você guardar a palavra, olha a aliança que você vai ter com ele. O meu Pai o amará, primeira, dádiva de Deus. Segunda, nós viremos para ele. Terceira, nele faremos morada. Então a aliança condicional, ela parte desse princípio. Você faz um pacto com Deus, uma aliança com Deus, porém tem que cumprir algumas ordenanças. Como Abraão. Abraão, embora foi progressivo a revelação dele com Deus, mas Abraão teve que dar esse passo de fé. Por exemplo, sacrificar Isaac. Ele vai para sacrificar Isaac, não sacrifica, mas a aliança que ele tinha com Deus era de confiança em Deus. E essa aliança, irmãos, vamos ser bem sinceros, a aliança condicional é a mais difícil, porque que a santidade tem que ter, por exemplo, a você se santificar na questão de jejum, como nós falamos de Jonas e de toda Nínive. Então, nós temos que pagar esse preço. Então, a aliança condicional, ela parte do princípio que você dá o passo teu e Deus dá um passo teu encontro. Tem uma frase, pastor Valcir, que eu marquei aqui na lição, que é uma frase muito importante para nós. É aliança quebrada, promessa não respondida. Deus tem promessas para a tua vida, mas se você quebrou a aliança com ele, tua promessa não vai ser respondida. Então, o que é uma aliança condicional? É você entender o mandamento de Deus, obedecer às ordenanças e, de fato, você terá essa aliança com Deus. É aquela colocação de João 15,7, se vós estiverdes em mim, mais ou menos ali, né? As minhas palavras em vós, né? Quer dizer, a condição, são as condições, né? Então nós pensamos nesse ponto sobre a incondicional e a condicional, e as duas são desafiadoras, né? Uma é um ato gracioso de Deus, a outra parte de eu estar inserido e viver, né? Dentro do contexto da palavra, mas o pastor Fábio, o senhor citou que tinha mais um comentário. Então, o senhor leu um dos versículos que eu ia ler. Eu ia trazer dois exemplos aqui de uma promessa incondicional e uma condicional. Uma incondicional. Eu não vou entrar no mérito de quem era para quem era, mas nós podemos, e é muito pregado nos nossos dias, Jeremias 33:3, diz, ó, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Né? É uma aqui que ela é incondicional. Mas eu não vou dizer para quem era e para o mesmo. Só para a gente ter um exemplo, uma comparação. E aí é João 15:7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, né? Tudo o que quiserdes e vos será feito. O 8. E nisto é glorificado meu Pai. Tem uma condição. Hoje não é assim, né? É lógico, não vou me referir à questão daquela pessoa que está longe do Senhor, se arrepende, se converte aqui e tal. Mas assim, ó, tudo hoje é condicionado a algo.
e tudo aponta para Jesus. Até tem um hino, né, onde fala Jesus é o centro de tudo que há. São dois exemplos simples, nós não vamos entrar no mérito, mas hoje tem que passar por Cristo. Tem que passar. Assim como as nossas mensagens, por mais simples ou mais sofisticada, independente do culto e da celebração, tem que ser cristocêntrica, tem que apontar para Jesus. Porque senão ela perde o propósito. Né? Tudo, né? Como que é? É porque dele, para ele, né? É porque dele, para ele e por ele. São todas as coisas. Está resumido aí. É fácil da gente entender e compreender, né? Glória a Jesus, né? A você que está nos assistindo, que já é inscrito, está assistindo pela primeira vez, nós estamos concluindo, né, o comentário dessa terceira lição, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Pensamos hoje sobre a nação escolhida, o povo escolhido, melhor dizendo, com o propósito missionário que é Israel. Pensamos no amor de Deus, né, além fronteiras, para outras nações trabalhando ali, Elias e a viúva de Serepta, e também pensando em Jonas, né, e o povo ninivita, e também tratamos aí sobre as alianças entre Deus e a humanidade do Antigo Testamento, pensando nas alianças tanto incondicionais como as condicionais. Quero agradecer a Jesus também pelos comentaristas. Evangelista David, Deus abençoe por estar conosco hoje. O seu comentário final aí. Amém. Muito feliz de participar com vocês. Queria só rapidamente deixar um versículo aqui importante, falando sobre a aliança de Deus. Lucas 9:23, e na versão, a mensagem, eu gosto muito dessa versão, diz assim, falou também do que os aguardavam, quem quiser seguir, me tem que aceitar a minha liderança, né? Ou, na tua versão, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Mas é interessante essa versão que diz assim, quem está na garupa, não pega na rédea, eu estou no comando, não fujam do sofrimento, abraçam-no, sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Então Jesus vai mostrar para nós como agir. Amém? Glória a Jesus. Pastor Fábio, gratidão uma vez mais. Amém. Pastor Fábio, além de comentarista, é um dos âncoras do nosso programa, né? E um dos que me ajuda muito aí nesse trabalho. Agradeço a Deus pela sua vida e seu comentário final também, pastor. Pastor, gratidão a Deus, obrigado pela oportunidade. Pastor Evalci, evangelista David aí, e aos nossos queridos amigos e irmãos, só um pedido, compartilhe o nosso programa com seus amigos e irmãos, nos ajude a chegar o mais longe possível aí. Fazer missões aqui também através do programa, né? Glória a Deus, né? Dessa forma, a conclusão nos diz assim, concluímos que é impossível entender devidamente missões na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós vamos na próxima lição, sem considerar as raízes do Antigo Testamento. O amor de Deus para com as outras nações deve ser cultivado e colocado em prática por todos quanto têm paixão pelas almas perdidas. Nós vamos agora à oração final. Evangelista David, eu peço para que você faça essa oração. Amém. Vamos orar. Pai, te damos graça uma vez mais por estarmos reunidos falando do teu amor, da tua palavra, da missão, Pai, com o propósito que o Senhor tem para toda essa nação. Pai, que essa aula de hoje venha alcançar muitas vidas e muitas pessoas venham entender o propósito, a missão e venha ao encontro de Cristo, porque esse é o nosso propósito. Pai, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de dar a bênção, né? Quarta aula do quarto trimestre, fica o convite, próxima aula, Missões Transculturais no Novo Testamento. Acesse, divulgue, participe. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, um coração sem Deus é um campo missionário e um coração com Deus é um missionário.